Irmãos, nós estamos numa bateria de 3 domingos, falando de um único tema, né? Então nós pegamos uma mensagem, dividimos em 3 etapas, e hoje nós encerramos esse assunto, cujo tema é acumulando tesouros. Fala assim, acumulando tesouros. Hoje é a parte 3 dessa mensagem, espero que você esteja conosco nesses 3 últimos domingos. Caso não, entre no canal do pastor Ricardo Landim, tem as 2 últimas mensagens, e eu tenho certeza que você vai ser abençoado. Só para te fazer um resumo, nos 2 domingos anteriores, nós debruçamos em um texto base, que era o livro de Lucas, capítulo 12, onde Jesus ele usa uma parábola de um homem rico. E nessa parábola ele nos ensina muitos princípios acerca de riquezas, acerca do que é tesouro, acerca do quanto isso pode ter ou não no nosso coração, de como os céus enxergam tesouro. E aí, através dessa parábola, nós aprendemos 2 coisas importantes. A primeira delas, que o que é tesouro no céu, não é tesouro para esse mundo. Então nós observamos que o mundo, tesouro para o mundo é poder, é recursos, são recursos financeiros, é dinheiro, mas que isso não tem nada a ver com aquilo que é tesouro no céu. E eu quero te fazer já um parênteses gigante, que Deus ele não é contra, os céus não se movem contra nenhuma conquista natural, nenhuma conquista humana. Jesus é contra de conquistas humanas que de alguma forma mexem com o seu coração. Jesus é contra conquistas humanas, trunfos humanos, que de alguma forma afetam a sua alma. Porque tesouro no céu, que foi a segunda coisa que nós vimos, tem a ver com almas, tem a ver com salvação, tem a ver com a sua alma e a alma daqueles que estão próximo de você. Tem alguém perto de você? Se tem alguém pertinho de você aí, fala assim, a sua alma é importante para Jesus. Fala assim, Deus entregou o seu Filho por você. Quantos creem nisso? Aleluia! Então nós cremos que para o reino de Deus, aquilo que tem mais valor, é tudo aquilo que tem a ver com almas, que tem a ver com a minha própria alma, tem a ver com a alma das pessoas que estão próximas de mim, das pessoas que Deus vai se conectando junto a mim, mas tem aqueles que são mais próximos ainda, que tem a ver com a minha família. Então, através da parábola do homem rico, nós percebemos que nós podemos acumular tesouro no céu. E uma das formas de acumular tesouro no céu, é quando eu e você estamos envolvidos naquilo que tem valor. Nós vimos aqui no vídeo que até o final do ano, nós como igreja de São Paulo, vamos batizar mais de 9.000 pessoas. Você pode dar um glória a Deus? Isso é poderoso demais, meu irmão. Então não seja tolo de perder a sua vida, a única chance que você tem, desperdiçando os seus dias, que são valiosos e que não voltam, por acumular tesouros dessa terra. E hoje, eu quero te dizer algo, e nós vamos finalizar essa mensagem falando de prosperidade, porque ainda que isso não é um tesouro no céu, Deus tem sim prosperidade para mim e para você, e o meu e o seu desafio é abraçar essa prosperidade, e eu quero tentar construir um caminho para te ajudar a abraçar essa prosperidade, amém? Então a gente precisa partir de 2 conceitos que vão fundamentar esse ato, esse comportamento de abraçar a prosperidade. São 2 conceitos muito simples, mas que vão sustentar a direção que Deus tem para a sua vida. O primeiro conceito que você precisa ter claro no seu coração é que a provisão, ela sempre vai vir antes do que a necessidade. Fala assim, a provisão sempre vai vir antes da necessidade. Então muitos irmãos às vezes acham que você passa por necessidade, que passa por circunstância e por situação, porque é através dela que Deus cria algo, mas isso é uma mentira, e eu quero te provar isso biblicamente. Quando nós olhamos para Gênesis, começo de tudo,
O que um gado precisa para viver? Gado, boi, pasto e água. Então uma necessidade de um boi é pasto e água. Qual que é a necessidade de um peixe, por exemplo, para viver? Água e a comida que está lá no mar, no rio, enfim, no habitat dele. Se nós olharmos a ordem cronológica da criação, o pasto é criado antes do boi. O mar e os rios são criados antes dos peixes. E o homem é criado depois do jardim. O homem é criado, é a última peça fundamental de tudo que é criado. Ou seja, quando Deus cria o homem, tudo aquilo que é necessário para que ele tenha uma vida próspera já existia. Então tudo aquilo que você precisa para viver em paz, para viver uma vida abundante, para se tornar um vencedor dentro do propósito que Deus estabeleceu, já existe aqui nessa terra e também já existe no reino do Espírito. Só que eu e você precisamos crer nisso. É muito simples, mas essa revelação que é simples, muda a sua forma de viver a vida cristã. Porque agora quando eu passo por uma situação, quando eu passo por uma adversidade, eu olho para ela e falo, já existe a solução. Eu posso ainda não estar enxergando visualmente, mas eu já começo a trazer por fé essa solução. Talvez você chegou aqui e entrou por essa porta vivendo um tempo de angústia. Deixa eu te dizer algo. A resposta da sua angústia já foi criada por Deus. Você só precisa crer. Então fala assim comigo, a provisão, ela sempre existiu antes da necessidade. Meu irmão, não sei qual é a sua necessidade, mas a provisão, ela já existe, tanto aqui nessa terra quanto no reino do Espírito. Qual que é o desafio? Você já enxerga a solução? Porque se eu sei que ela existe, o meu esforço é só enxergar. E a Bíblia dá um nome para isso. A Bíblia dá um nome para quando eu enxergo. Sabe qual é o nome que a Bíblia dá? Fé. Fé é quando eu enxergo as coisas que não existem como se elas já existissem. Nós estamos falando especificamente de prosperidade. Prosperidade permeia também pela vida financeira. O que você precisa para este tempo, que ainda não está aqui palpável, mas que você já consegue enxergar por fé? Quando eu faço esse movimento, eu sei que tudo já existe, e eu só preciso agora trazer. Então esse é o primeiro princípio básico. A provisão, ela existe antes da necessidade. O segundo princípio básico, que vai sustentar essa sua caminhada em abraçar a prosperidade, também é muito simples. E o segundo princípio é, em Deus, você encontra acesso. Então, se já existe, eu preciso acessar aquilo que já existe. E qual a forma que eu acesso aquilo que já existe? É em Deus. Projeta para mim, por favor, Salmo 23, versículo 1. Sei que eu nem precisava projetar esse salmo, porque você sabe na ponta da língua. Mas projeta para mim, Salmo 23, versículo 1. Diz o seguinte, isso. O Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Fala assim, o Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Você consegue falar comigo com um pouco mais de fé? Fala assim, o Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Nada me faltará. Fala assim, nada me faltará. Meu irmão, nele tem tudo que eu preciso. Então quando eu creio que já existe, o caminho está nele. Porque quando ele é o meu pastor, aquele que me guia, aquele que me sustenta, me direciona, me alimenta, eu não tenho falta de nada. E nada é nada. Eu passei por uma experiência financeira esses tempos atrás, muito interessante, mas muito desafiadora. Nós estávamos passando um tempo delicado de transição na nossa empresa, na nossa clínica, e tomei algumas decisões e falei, esse é o caminho. Só que as decisões que eu tomei
junto com elas vinha um prejuízo financeiro. Eu sabia. E eu, por princípio, escolhi tomar aquela decisão. E aí, caminhamos. Tomei a decisão e a consequência que nós mensuramos, ela aconteceu. Veio o prejuízo financeiro. E aí, começamos a acertar coisas que precisavam, acabou o recurso. Acabou literalmente todo o recurso, acabou o dinheiro. Já teve aquela sensação de olhar na conta, acabou? Estamos em família, né, irmãos? Aleluia, me sinto até mais aliviado. Mas acabou tudo. Mas o Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Irmãos, de uma forma milagrosa. Aconteceu uma situação, todo o recurso que eu precisava, eis que surge de um lugar inesperado. Porque ele já existia, mas o acesso eu ainda não tinha encontrado. E quando eu acesso o meu pastor, aquele que me conhece, meu irmão, aquele que conhece a minha história, aquele que conhece todas essas coisas, aquele que conhece o ontem, o hoje e o amanhã, aquele que fez tudo com uma simples palavra. Quando eu acesso isso e eu descanso nisso, nada me faltará. Então eu quero profetizar na sua vida, meu irmão, que não faltarão recursos financeiros, não faltará alegria na sua casa, não faltará provisão sobre o seu lar, não faltará saúde para cumprir o propósito, não faltará disposição, não faltará absolutamente nada, porque Ele é bom, Ele pode, Ele quer te abençoar. Você crê nisso? Fala assim: o Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. E aí, quando eu abraço a prosperidade, eu preciso avaliar: algo tem me faltado? Porque se algo tem me faltado, eu preciso olhar se dentro dessa área específica, eu tenho tido um pastor. O pastor aqui não é a figura humana de um pastor, mas o Senhor como um pastor. Então eu tenho sujeitado o meu casamento ao pastoreio de Cristo. Eu tenho sujeitado as minhas finanças ao senhorio de Cristo. Eu tenho sujeitado as minhas emoções ao senhorio de Cristo. Porque quando eu tenho um pastor, Ele me guia. E eu quero te convidar, meu irmão, a abraçar a prosperidade que Deus tem para você, construindo esses princípios. Então falamos de dois princípios básicos. O primeiro é que a provisão ela existe antes da necessidade, e o segundo é que em Deus eu tenho acesso. Mas eu quero te afirmar algo: a maior parte das pessoas, elas começam a acumular tesouros aqui nessa terra, conforme nós vimos nos 2 últimos domingos, não por falta de conhecimento muitas vezes, mas por algo muito sutil, que acaba seduzindo as pessoas. As pessoas muitas vezes, elas andam pelo acumular agora, pela falta de confiança que Deus vai suprir o amanhã. Então, como eu não confio plenamente que Deus vai suprir o amanhã, eu preciso acumular hoje. Eu preciso cair nessa loucura de entender que o tempo presente é para eu acumular, porque como será o meu amanhã? E isso, meu irmão, é uma grande loucura. Então você percebe que muitas vezes não é falta de conhecimento, não é falta de instrução, é falta de fé, que Deus é bom e que Ele está sim cuidando da minha vida. Lá em Lucas 12, que nós vimos nos domingos anteriores, na parábola, o homem rico estava acumulando, construiu galpões para acumular cada vez mais, até que ele tivesse paz. Em olhar aquilo que ele acumulou e falar: agora eu posso dar descanso para a minha alma. Porque olhando para aquilo que eu acumulei, eu vou conseguir viver uma vida tranquila. E aí o Senhor diz: tolo, insensato, mal sabe que hoje você vai ser ceifado. Ministrei essa palavra o primeiro dia no culto da manhã, e eu dei um exemplo. Eu tenho um amigo, tem mais ou menos a minha idade, nós nascemos na mesma rua, então amigo de infância. E o pai dele, alguns anos atrás, empresário, relativamente jovem,
foi fazer uma viagem com a esposa. Uma viagem de lua de mel, né? Saiu os dois lá, eu tinha mais de 50 anos, ele e a esposa, os filhos criados foram viajar. E aí nessa viagem eles foram para Gramado. E lá em Gramado, alguém aqui já foi para Gramado? Então, em nome de Jesus, quem não foi, fala assim: o Senhor é meu pastor, e nada me faltará. Não vai faltar recurso para minhas férias, não vai faltar recurso para a lua de mel, não vai faltar recurso para eu investir nos meus sonhos. Você crê nisso? Recebe aí em nome de Jesus, meu irmão. E eles foram lá para Gramado, e lá tem um letreiro que diz que Gramado é um dos lugares que alguém tem que conhecer antes de morrer. Alguma coisa assim. E ele tirou uma foto naquele letreiro lá, ele e a esposa, tirou uma foto lá porque é um ponto turístico da cidade. Ele morreu no dia seguinte. No meio da viagem de lua de mel, infartou, morreu. Em nome de Jesus. Olha aí, olha a sabedoria, hein? Mas você percebe que quantas vezes eu e você não caímos nessa loucura de, por não ter confiança que Deus vai cuidar do amanhã, eu gasto os meus dias presentes acumulando recursos, acumulando situações como se isso fosse a minha segurança. E aí foi lá para Gramado, tirou a foto no lugar errado. Irmãos, isso não é saber que a solução, a provisão já existe antes da situação e que o acesso está em Deus, não te leva a ter uma vida de irresponsabilidade, não te leva a ter uma vida de gastar de uma forma equivocada os seus recursos, porque então já que Deus vai fazer tudo, então você vai fazer as suas compras, achando que Deus vai assinar o cheque, vai mandar o Pix. Não é isso que eu estou me referindo. Mas quando eu tenho revelação, a minha forma de acumular, de poupar, de me organizar, de me planejar, ela muda. Eu continuo me planejando, eu continuo me organizando, mas com a revelação que isso são só estratégias humanas, mas que eu sou abençoado porque Ele é bom, e que ainda que minhas estratégias possam falhar, os meus recursos, as minhas necessidades estão nas mãos de um Deus que jamais vai falhar. Você entende isso? Fala assim: eu creio. Então eu quero te dar um caminho para abraçar a prosperidade. Quero te falar sobre a semeadura como um caminho para abraçar a prosperidade que Deus tem. Projeta para mim, por favor, 2 Coríntios, capítulo 9. Nós vamos ler do verso 6 ao verso 10. 2 Coríntios 9, do 6 ao 10. Se puder projetar na NVT, que eu separei aqui, aí eu leio isso. Lembre-se, quem lança apenas algumas sementes, obtém uma colheita pequena. Mas quem semeia com fartura, obtém uma colheita farta. Cada um deve decidir em seu coração quanto dar. Não contribuam com relutância ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Deus é capaz de lhes conceder todo tipo de bênçãos, para que em todo tempo vocês tenham tudo de que precisam, e muito mais ainda, para repartir com os outros. Como dizem as Escrituras: compartilha generosamente com os necessitados. Seus atos de justiça serão lembrados para sempre. Pois é Deus quem supre a semente para o que semeia, e depois o pão para seu alimento. Da mesma forma, Ele proverá e multiplicará sua semente, e produzirá por meio de vocês muitos frutos de justiça. Aleluia. Então, através desse texto, nós observamos que Deus, Ele dá para os seus filhos duas coisas. Deus dá semente e Deus dá pão, Deus dá alimento. Então, se são duas coisas, é evidente que elas são diferentes, com funções diferentes, que eu preciso administrar de formas diferentes, para finalidades diferentes. Só que um texto que eu amo, que deu, acho que o versículo 8, se eu não me engano, vai para o 8, 9 e 8. Deus é capaz de lhes conceder todo tipo de bênção,
para que em todo tempo vocês tenham tudo o que precisam e muito mais ainda, para repartir com os outros. A palavra de Deus diz exatamente aquilo que nós começamos falando. Deus, Ele é poderoso para que em todo o tempo da sua vida você não tenha falta de nada. Se eu tenho percebido falta, eu preciso olhar quais são os princípios que geram essa multiplicação. E a Bíblia deixa claro que Deus dá pão e dá semente. Mas olha que interessante. Pois é Deus quem supre a semente para o que semeia e depois o pão para seu alimento. Vai para o versículo 9. Fala assim: semente para o que semeia e depois pão. Então tem uma ordem: semente e pão. Não é pão e semente, é semente e pão. Semente e pão, duas coisas diferentes. A semente é evidente, ela serve para semear. E muitas pessoas acabam comendo aquilo que é semente. E porque eu como aquilo que é semente, eu não desfruto de multiplicação, eu não desfruto de provisão, eu não desfruto de prosperidade, eu desfruto de fartura. Fala assim: fartura, farta tudo. Não é fartura de abundância, é de farta. Fala assim: farta. Lá na sua casa farta alguma coisa? Às vezes farta o feijão, farta o arroz, farta o recurso. Porque eu como a semente. A semente é responsável pela multiplicação. É a semente que gera o alimento. Semente, meu irmão, ela não serve para as suas necessidades. O que serve para as suas necessidades é o pão, é o alimento. A semente, quando eu lanço na terra, ela serve para sustentar algo que é exterior ao homem. Nós cremos que a semente ela foi dada por Deus para sustentar as necessidades da igreja. Então, quando eu semeio, quando eu entrego meus dízimos, quando eu lanço as minhas ofertas, eu estou cooperando para que o reino cresça e avance. E à medida que eu semeio, eu desfruto de multiplicação. Multiplicação do quê? De pão. A semente gera o pão. E eu vejo muitas pessoas que estão faltando pão. E sempre que eu me deparo com isso, eu faço a mesma pergunta: como estão as suas sementes? E na maior parte das vezes, sabe onde estão as sementes? No bolso. Não foram lançadas no solo. Semente no bolso, na maior parte das vezes, é falta de confiança de que Deus é capaz de multiplicar aquilo que você está inserido. Então o meu e o seu desafio é perceber o que é semente, o que é pão, e somente me alimentar daquilo que é pão, porque o pão é que foi determinado pelo sustento. E aí o apóstolo Paulo explica que quando eu entro por esse caminho, eu desfruto do milagre da multiplicação. Nós estávamos na conferência de homens, e teve um irmão que veio falar comigo algo. Nós fizemos o ano passado, dezembro do ano passado, um jantar de empresários. E aí esse irmão, ele é da rede de jovens, ele estava trabalhando para uma empresa, e ele estava começando o negócio dele. E ele conversou com a esposa, e nesse evento, eu entreguei uma lista de alvos para o empreendimento. E aí ele colocou lá, conversou junto com a esposa, que ele falou: vou fazer uma loucura. Ele colocou que ele queria, como empreendimento, que nem existia ainda, ganhar 4 vezes mais do que ele ganhava como CLT. E aí ele percebeu que foi o ano que ele mais foi generoso em lançar as suas sementes. Ele falou: pastor, você não acredita, eu comecei o ano como funcionário, eu não tinha nenhum cliente. Apareceu um cliente. Esse um cliente me abriu as portas. E aí eu estou olhando, agora dezembro, no final do ano, eu superei o alvo que eu coloquei.
E eu não tinha, quando eu coloquei, não tinha nenhum cliente. Hoje eu tenho 15. Você pode falar glória a Deus? Aí eu falei, meu irmão, glória a Deus, você é muito poderoso. Como é que foi a sua semeadura esse ano? Ele falou, então, pastor, como eu me lancei nesse desafio, eu entendi que eu precisava plantar. Foi o ano que eu mais fui generoso com a igreja. Então você percebe, a generosidade de lançar as sementes gerou multiplicação. Qual é o resultado? Pão. A semente lançada no solo, multiplicou, gerou alimento. Gerou pão. Fala assim, a semente multiplicada gera pão. E todos os dias nós temos a oportunidade de semear. Todos os dias. Você trouxe uma oferta, você trouxe um dízimo, você semeia na vida dos irmãos. Então, nós estávamos em Goiânia, lá teve um irmão que falou assim, pastor, eu não vou conseguir, eu vou te mandar um pix na sua conta, você compra um livro assim para mim? Falei, claro, com certeza, só não aceito o pix. Eu vou semear na sua vida, vou trazer um livro de presente para você. Aí entreguei para o irmão aqui, ó. Você não me pediu, não ganhou livro. Ele pediu. Semeei na vida dele. Então você percebe que nós lançamos sementes o tempo todo. Hoje provavelmente você lançou alguma semente. Alguém aí, você guardou um lugar, no trânsito você deu uma passagem para alguém. Então o tempo todo nós estamos lançando atos de generosidade. Mas existem algumas sementes que são especiais. Fala assim, existem sementes que são especiais. No Videira News, você viu que tem duas coisas que vão acontecer até o final do ano. Primeira coisa, a festa da colheita, que vai acontecer no dia 15 de dezembro. Festa da colheita é onde nós celebramos os frutos que o Senhor nos deu nesse semestre. Então eu quero te convidar a estar aqui conosco para celebrar, para festejar a colheita desse ano. Só que nós temos também, como hábito, uma semente muito especial, que é a semente das primícias. Quando nós olhamos para a Bíblia orienta, é uma instrução bíblica, a semente das primícias, a oferta das primícias. É uma oferta que acontece uma vez ao ano. E nós como igreja, nós definimos que isso sempre acontece no culto, que é o culto da virada, o culto do último dia do ano para o primeiro dia do ano. Então, nesse culto, nós entregamos uma semente especial. Projeta para mim, por favor, Romanos 11. Romanos 11, versículo 16. Diz o seguinte: e se forem santa as primícias da massa, igualmente o será a sua totalidade. E se for santa a raiz, também os ramos serão. Então, biblicamente, nós cremos que as primícias, ela tem o poder de santificar todo o resto. Mas nós cremos que a oferta das primícias é uma oferta de gratidão. É uma oferta onde eu olho para trás e eu percebo quantas coisas o Senhor fez, e eu sou grato por isso. E automaticamente também ela é uma semeadura. Não sei se os irmãos viram no Instagram, mas eu comecei a perceber essa semana que as pessoas estão colocando uma frase assim: como eu vou reclamar do ano de 2024, se nesse ano eu... E aí vão postando uma série de coisas. Alguém viu isso? Amém. Quem já fez isso? Levanta a mão. Você vai ter a oportunidade de fazer isso no culto da virada. Porque no culto da virada nós entregamos também para Deus a nossa carta de gratidão. O que Deus fez na sua vida no ano de 2024? E eu achei tão legal essa questão. No 2024 eu vou reclamar porque eu percebi que as pessoas colocaram porque eu casei, porque eu recebi um presente, eu troquei de casa, eu quase vi um time aí sendo rebaixado, quase. Mas o quase já vale para a gente, né? A gente conseguiu rir por um período, né, meu irmão? Passou, né? Então você percebe que quantas coisas aconteceram nesse ano de 2024 e às vezes você se esqueceu.
Às vezes você não valorizou. Às vezes você só está na memória as coisas ruins que aconteceram em 2024. Mas deixa eu te falar uma coisa. Alguém aqui passou por luta em 2024? Assim, misericórdia. Alguém aqui passou por alguma tormenta em 2024? Fala assim, misericórdia. Fala um misericórdia do tamanho da sua dificuldade. Ah, misericórdia de todos os crentes. Mas olha só, dezembro chegou. E por mais difícil que possa ter sido, nós estamos vendo 2024 terminando. E a graça de Deus te encontrou, o poder de Deus te encontrou, os problemas foram solucionados, e aqueles que não foram, Deus está no controle de todas as coisas, e nós já estamos olhando para 2025, sabendo que Ele é bom e que nada vai nos faltar, meu irmão. Então, por mais difícil que possa ter sido o seu ano, você cresceu em fé, você cresceu em maturidade, você cresceu em quanta pressão você consegue suportar. Mas às vezes são só essas marcas que ficam no nosso coração. Então, quando nós olhamos para a oferta das primícias, é o olhar para trás também e perceber quantas coisas poderosas o Senhor fez na minha vida. E me lembrar e me alegrar em todas elas. E sabe, meu irmão, eu quero que você fique com o coração bem em paz. Eu não vou te pedir nenhuma oferta, nós não vamos ter oferta no final. Fala assim, aleluia. Mas eu quero te ensinar um princípio. Um princípio que inclusive mudou a minha vida. Nós tivemos um evento aqui com o pastor Isaías. O pastor Isaías é pastor da Vila Mariana, é empresário. E eu fiz uma pergunta para ele, né? Pastor, quando que o senhor percebeu uma virada no seu negócio? Quando você percebeu que aquela promessa, aquele negócio que começou pequeno lá na garagem, que deu certo? O que aconteceu? Qual foi o cenário que você falou, a chave virou? E ele foi me contando algumas coisas. E aí, conversando com ele, eu comecei a perceber que na minha vida, eu já encontrei algumas chaves, alguns pontos que foram pontos de virada. No meu casamento, então meu casamento ele avançava de uma forma, mas em um determinado momento, em uma circunstância, foi para um outro nível, foi impulsionado para um outro lugar. Eu percebi isso no meu relacionamento com os meus filhos, e eu também percebi isso na minha vida financeira, e eu quero te contar uma parte do meu testemunho, estou encaminhando já para o final, mas quando eu me casei, falei até para esse jovem, que me contou o testemunho dele, falei, deixa eu te contar o meu testemunho. Quando eu me casei, eu e minha esposa, nós tínhamos no nosso apartamento uma cama, uma televisão, um banquinho de madeira, que a gente colocava a TV em cima, uma panela elétrica de arroz e um grill. Sabe aqueles, na época era George Foreman, né? Era isso que a gente tinha, nós não tínhamos nem geladeira. Então era assim que a gente fazia. O que nós vamos jantar hoje? Vamos jantar bife. Então tá bom. Antes de saímos do trabalho, passávamos no açougue, vê 2 bifes, por favor. O cara olhava assim, porque não dava para ter 3, não tinha geladeira. Então era comprar, fritar e comer. Então era só comer. E amanhã, o que a gente vai comer? Vamos comer 2 gominhos de linguiça, comprava, comia, fritava e tal. A primeira visita que nós recebemos na nossa casa foram os meus primos. Nós casamos, eles queriam lá ver o apartamento, a gente foi comer pizza. Sentamos todos no chão, porque não tinha sofá, não tinha cadeira. Os pratos nós tínhamos 2, porque a minha sogra, que pegamos na casa da minha sogra, e sentamos todo mundo lá em volta, e a gente comia pizza na caixa de pão, era o prato todo mundo e tal. E assim era a nossa vida. Mas teve algo que mudou a nossa vida financeira. O que mudou a nossa vida financeira? Nessa época eu fazia um investimento numa empresa, ficava em outra cidade, ficava lá em Jundiaí, e acumulando tesouros nessa terra. Todo mês colocava um dinheirinho, via o dinheirinho render, e fazia muitos planos com aquele dinheiro, era o meu tesouro particular. E a minha esposa falava assim, vamos fazer tal coisa. Não, vamos acumular um pouquinho mais lá, quando chegar a um determinado X valor, a gente faz. E cada vez mais acumulando. Mas qual foi o problema? Eu continuo investindo até hoje, tá? Não sou contra investimento financeiro.
Eu sou contra a sua segurança estar no investimento financeiro. Todos os planos, todos os sonhos, todas as minhas conquistas eram baseadas naquele dinheiro que estava guardado e quanto ele poderia render. Deus não entrava na jogada. Porque o que entrava na jogada era investimento financeiro. E em um determinado momento minha esposa falou assim: não estou tendo paz com isso. Vamos tirar. Eu, não. Lembra de uma parábola que Jesus falou? De um homem, ele era rico, né? Eu não. De um homem que estava construindo um armazém maior para acumular mais, e quando chegava lá um determinado valor, aí ele ia poder falar descanso para sua alma. Lembra disso? Então, eu era o homem que não era rico, mas tinha o mesmo pensamento. Não, amor, quando chegar em tanto, a gente tira. Amor, não estou tendo paz. Não, mas você vai ter paz. Porque olha só, rende tanto por mês, e com tanto por mês, assim, assado, a gente vai viver de rendimento, aquela coisa toda. Não estou tendo paz. Não estou tendo paz. E em um determinado momento, acordei um dia, perdi tudo. Era golpe, pirâmide financeira. Não era muita coisa não, mas era muita coisa. Para quem não tinha nada, era tudo. Irmãos, diante de Deus, foram 3 dias de revolta. Eu não era nem líder de célula, de revolta, de pensamento, não conseguia dormir, porque eu pensava assim, quanta coisa eu deixei de fazer com aquele dinheiro. Por que eu não ouvia minha esposa? Aí eu tinha vergonha de falar para ela sabia, né? Eu falei, mas tinha vergonha de conversar sobre esse assunto, porque ela me falou que eu não estava sentindo paz. E eu falava, tá vendo? Não ouvi a esposa, perdi tudo que eu tinha. E aí o diabo, já que não brinca, ele faz bem, me condenava. E aquela coisa toda. E isso aconteceu, provavelmente, eu não sou bem de data, mas eu acho que foi em novembro. E dezembro acontece a oferta das primícias. E pela honra e glória do Senhor Jesus, o único dinheiro que eu tinha separado era qual? Oferta das primícias. E aí era uma oferta para a gente muito significativa. Quando eu soube, a primeira coisa que eu falei para ela, mudou a oferta. Porque uma coisa é ofertar tendo aquele dinheiro. Outra coisa é ofertar tudo que eu tenho, não tem como. Nós tínhamos uma filha pequena, e se ficar doente a menina? E se precisar de antibiótico? E se precisar de não sei o quê? E se acontecer tal coisa? E se o carro quebrar? E se não sei o quê? E se não sei o quê? E se eu tivesse fé que Deus poderia me prover? Mas eu não tinha, porque toda a minha segurança estava naquilo. Então eu falei para ela, esquece, nós vamos mudar a oferta das primícias. Vamos rever. Aí ela falou, amém. A decisão é sua. Passaram-se 3 dias. Eu tive uma experiência com Deus. Uma experiência pessoal, particular. E eu entendi que, na verdade, a minha segurança estava no lugar errado. A minha segurança, ela estava em algo que é frágil, que é falho, que é falível. Quando a minha segurança deveria estar em algo que é eterno, que é poderoso, e que me garantiu que eu não teria falta de nada. Quando eu tive essa experiência, eu falei para ela, amor, vamos conversar, foi assim, assado, tive uma experiência, de fato eu estava correta, a nossa oferta das primícias mudou. Não é aquilo que a gente tinha definido, é aquilo tudo e mais R$100 que eu tenho na carteira. Sabe por quê? Porque quem governa a minha vida é o Senhor. O que vai acontecer? Eu não sei. Você está com medo? Continuo com medo. Mas eu tenho fé de que eu não estou desamparado. E decidimos ofertar. Não foi uma roleta com Deus. Não foi uma barganha. Foi a minha experiência. A oferta me libertou de uma segurança frágil. A oferta me libertou de uma mentalidade que não cria em milagres. A oferta me libertou de um posicionamento extremamente natural em tudo que eu estava inserido. Eu entreguei. E foi uma das ofertas mais felizes da minha vida. Sabe o que aconteceu, meu irmão?
depois de 6 meses, acho que foi quase 6 meses, eu recebi uma bonificação que eu nunca tinha recebido. Adivinha? Exatamente o dobro do valor da oferta. Exatamente, inclusive dos R$100 a mais. Eu falei, uau! Não foi pelo valor, porque aí essa experiência me levou para um nível de fé, num nível de relacionamento com Deus, que eu não tinha experimentado. Sabe quando a gente lê, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará? Na minha Bíblia, que é a versão Rodrigo Almeida atualizada, estava escrito assim, ó, o investimento é o meu pastor, e com aqueles rendimentos nada me faltará. Essa era a minha Bíblia, que eu lia todo dia. Mas quando eu comecei a ler a palavra de Deus, eu comecei a ler que o Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Então, eu estou te falando isso para te inspirar a ser espiritual, porque desde aquele dia, o que mudou na minha vida? Desde aquele dia, desde aquela experiência, eu tomei uma decisão. Eu sempre sei como termina e como começam os meus anos. Sempre soube, ano após ano. Sabe como que os meus anos começam e terminam? Eles sempre começam sendo consagrados a Deus. E eles sempre terminam, eu olhando para trás e perceber que Deus cuidou de todos os detalhes. E eu quero te convidar a fazer parte disso, meu irmão. A consagrar, a servir ao Senhor com a sua casa, com a sua família, com os seus bens, mas principalmente com o seu coração. Porque foi essa a minha experiência. E isso fez com que a minha vida financeira mudasse radicalmente. Aí o que acontece hoje? Eu olho para Deus e falo, Deus, eu já estou esperando mais. Porque o Senhor é meu pastor. E nada vai me faltar. Queria chamar a equipe de louvor. E essa oferta especial das primícias, meu irmão, o que ela, na prática, acontece? Eu aprendi com essa experiência a ter plena confiança que Deus ia cuidar de cada detalhe da minha jornada. Crendo nisso, eu tenho paz para separar a melhor parte no início. Porque eu sei que dia após dia eu vou desfrutar de milagres, de poder, de recurso. E depois desse milagre eu tenho tantos outros para te contar. Tantos outros. E eu conversei recentemente com um irmão que estava passando por uma situação financeira complicada e ele estava querendo ir por um caminho muito natural. Eu falei, amém. Tá certo. Matematicamente falando, o seu caminho está certo. Mas se você seguir a matemática, você nunca vai desfrutar de um milagre. Vamos crescer em fé? Falei para ele. Abre mão da matemática nesse caso. Vamos orar. E você vai perceber Deus cuidando de cada detalhe. O milagre ainda não aconteceu. Mas eu posso te afirmar, vai acontecer. Em nome de Jesus. E quando acontecer, aquele irmão vai ter a fé modificada. E eu também. Aquele irmão vai ter a segurança dele mais sólida no Senhor. E eu também. E aí eu queria te fazer uma pergunta. Como está a sua segurança em Deus? Como está a sua confiança no Senhor? Porque semear é confiar. Fui para Goiânia, estava conversando com um irmão, ele é da minha célula, o pai dele é produtor de cacau. E olha o que ele me falou. O cacau, quando tem um ano que não chove muito, que as chuvas são prejudicadas, normalmente, os próximos 2 anos, a produção sofre uma baixa da frutificação. 1 ano sem chuva, ele afeta 2 anos de produção, segundo a informação que o irmão me passou. E nós estávamos no avião lá, e quando ele me falou isso, eu falei, uau, isso é poderoso.
Mas tem um princípio por trás disso. O agricultor, ele lança semente, e tem algumas coisas, alguns fatores, que ele não está sob o controle. O agricultor não tem como prever se aquele ano vai ser um ano de estiagem, ou se vai ser um ano de chuva. E frente a isso, você como agricultor, você lança ou não as suas sementes? Porque é isso. Ofertar é tudo a ver com isso. Existem irmãos que esperam chover para plantar. Mas se você esperar para chover para plantar, você está plantando na época errada. Então eu tenho que plantar crendo que a chuva vai acontecer. Isso é fé. E eu queria te convidar a ficar de pé por alguns instantes, porque nós estamos falando de prosperidade, de questões que envolvem tesouros e finanças, mas o que eu estou falando por trás disso? Apenas uma pergunta: como está a sua segurança? Como está a sua confiança no Senhor?